Enfrentamos hoje diversos desafios globais e nacionais. Certamente a pobreza e a desigualdade são os mais graves e atingem a todos nós de forma direta e indireta. Existem muitas alternativas para mudar esse cenário, e o empreendedorismo é uma delas, pois é capaz de gerar transformações positivas e profundas na sociedade. Somos a Ampecom, Associação Nacional por uma Economia de Comunhão. Conectamos empresas, empreendedores, pessoas e instituições que são motivadas pelo propósito de reduzir os efeitos da pobreza por meio de uma economia mais justa, inclusiva e sustentável. Nós acreditamos que não bastam apenas empresas competentes para gerar renda e redistribuição. Precisamos de pessoas que acreditam na sua capacidade de fazer a diferença no mundo. Durante mais de 30 anos, promovemos iniciativas econômicas que geram um impacto social positivo. Como este impacto é gerado? Através de programas e ações de formação empreendedora, cultural e política, com o objetivo de ampliar as possibilidades de geração de renda e trabalho, despertar o protagonismo cívico e democrático, reduzir as condições de vulnerabilidade social e econômica. Contamos com uma rede internacional com mais de 800 empresas espalhadas em todo o mundo, que compartilham e disseminam suas experiências de negócios e seus recursos. Temos polos empresariais que reúnem e potencializam nossos empreendimentos. Possuímos uma incubadora de negócios, Profor, que promove formação empreendedora e realiza o acompanhamento na gestão e no desenvolvimento pessoal de micro e pequenos empreendedores. Pertencemos a uma rede internacional de incubação de empresas, a IOC-IN, que promove a integração de novos negócios em mais de 13 países. Realizamos workshops de empreendedorismo e formação cultural e política, que neste último ano prepararam mais de 200 pessoas para empreender e realizar seus próprios sonhos de vida. Administramos o Supera, que nos últimos 4 anos impactou 1.450 pessoas em situação de vulnerabilidade econômica, por meio do atendimento de necessidades básicas, assistência médica, bolsa de estudos e moradia. Quer fazer parte da economia de comunhão? Junte-se a nós. Você pode ser um associado da Ampecom ou investir em nossos projetos. O retorno do seu investimento será contribuir com a redução dos efeitos da pobreza no mundo. Você irá promover oportunidades para quem não as tem e gerar impacto social positivo. Eu sou a Marilena, sou empreendedora, sou responsável pela Ampecom junto com o Marcelo Cassa. Nós estamos muito felizes em recebê-los aqui no nosso Fórum Nacional de Empreendedorismo. Agradecemos a presença de cada um de vocês. Esse ano nós vamos fazer uma abertura junto à Economia de Comunhão, junto com o Movimento B. João Bernardo Casale, que faz parte do Conselho do Sistema B no Brasil, está conosco hoje. E nós vamos fazer a conferência de abertura juntos. Bom dia, gente. Prazer estar aqui. Então, o tema desse fórum, ética, mercado e governança, os desafios de uma gestão inovadora. Toda vez que nós pensamos, como nós falamos de discurso sobre bens, sobre pobreza, riqueza, desigualdade, nós percebemos uma forte polarização em torno dessas questões. São temas muito sensíveis, que mexem profundamente conosco, com a nossa cultura, com as nossas concepções de existência. Basta a gente observar as polarizações que aconteceram nessas últimas eleições, para percebermos o quanto são temas que nos tocam profundamente e são profundamente permeados por ideologias. As ideologias são coisas que fazem parte, todos nós temos uma ideologia. E qual que é a melhor forma de procurar ultrapassar as nossas próprias concepções quando elas se tornam ideologias, que nos impedem de enxergar novas possibilidades, nos aprisionam nas nossas convicções, nas nossas certezas absolutas? É
a possibilidade de se abrir ao diálogo, a novas formas de construir, a novas formas de produzir, a novas formas de pensar o mundo. Os empreendedores são pessoas que não suportam o óbvio. E as ideologias justamente nos aprisionam naquilo que é óbvio. E o empreendedor, por si mesmo, é uma pessoa que quer sempre ultrapassar aquilo que é considerado possível. Ele é movido por desafio, ele é movido por realizar o impossível, ele é movido por fazer coisas novas e gerar novas soluções. Quando nós pensamos em inovação, nós pensamos em empreendedorismo. Não só, mas nesse espaço, sim. Porque justamente nós entendemos que as principais inovações que nós temos hoje na modernidade, elas nasceram através do mercado. E isso não é uma coisa negativa, como muitas vezes querem nos fazer crer. O que o mercado tem a ver com inovação, com ideologia? Nós podemos pensar o mercado de várias formas. A gente abre o noticiário, temos várias possibilidades, no jornal também, mas aqui nós pensamos o mercado como um propulsor de inovação social, um espaço de uma ética comprometida com a construção de sociedades democráticas, a partir de uma governança estrategicamente pensada para isso. A palavra governança está na moda, que nem a palavra inovação está na moda, né? A governança nada mais é que uma forma, um sistema que nós criamos culturalmente, institucionalmente, para governar nossas instituições, as nossas vidas, as sociedades. E a gente precisa, com os grandes problemas que nós temos hoje no século XXI, pensar em termos de governança global. Se eu penso a minha empresa, eu não penso só na minha empresa, eu penso a minha empresa como parte de uma comunidade global. A gente tem que pensar sempre macro, no meu negócio conectado com aquilo que está acontecendo no mundo, tanto com os problemas quanto com as soluções. Nesse século, onde nós somos atropelados por muitos problemas e também por muitas grandes novidades, inovar é a palavra. A gente precisa inovar. Precisa ir além, precisa ser capaz de realizar novas coisas e construir novas formas de fazer negócio. E os empreendedores são atores centrais nas democracias para promover a inovação. Quando a gente pensa em inovação, em gestão inovadora, né, que é uma palavra também que está muito na moda, né, todo mundo vive a gestão inovadora, né? O que é uma gestão inovadora? É um modelo de gestão que busca justamente criar uma eficiência gestora com introdução de novas práticas dentro do negócio. Porém, né, todos os empresários sabem disso. Se você implementa uma gestão na sua empresa que não está de acordo com o DNA organizacional, com a cultura da empresa, não adianta métrica, não adianta técnica, que você não vai conseguir atingir os seus resultados. Então, é preciso, mais do que nunca, uma substância cultural que sustente a gestão inovadora. Não adianta eu implementar uma gestão inovadora se a cultura da empresa não é uma cultura inovadora. E quem constrói a cultura da empresa são os seus acionistas, são os seus gestores, são os seus colaboradores. Então, compartilhar, cooperar, horizontalizar são as palavras hoje aliadas à gestão inovadora, viraram quase um slogan e também são utilizados como uma forte estratégia de marketing socialmente comprometido, que não é uma coisa ruim, né? Não é uma coisa ruim. Porém, nós queremos pensar em inovação pensando a partir de cultura. Justamente porque, para pensar em governança, em sociedades mais democráticas, nós precisamos construir novas formas de cultura social, novas formas de a gente viver, de produzir e de cooperar uns com os outros. O mercado, né, quando se pensa na palavra mercado, ele é sustentado por uma cultura. O mercado não é guiado simplesmente por uma mão invisível, que, como diz muito sabiamente a Adam Smith, que me permitam aqui fazer uma afronta ao que ele dizia. Mas a questão é a seguinte, quando a gente tem, por exemplo, todas as grandes mudanças que nós estamos sofrendo, as crises, elas são frutos de decisões que são tomadas.
tanto do ponto de vista político quanto econômico, são decisões. Então, as coisas não são movidas por uma força superior no sentido... A crise, ela se cria a partir de decisões e opções que são tomadas dentro do mercado e da política. E qual é um dos principais fundamentos do mercado? É a propriedade. Certo? Eu tenho a propriedade dos meus bens, com isso eu decido investir, com isso eu produzo, e com isso eu posso circular ou acumular riqueza. A nossa existência toda, ela foi construída ao redor da ideia da propriedade. Se a gente for pensar, desde a infância, nós somos treinados a pensar que quanto mais eu tenho, mais feliz eu sou. Tanto que, inconscientemente, o critério de avaliação, se uma pessoa tem sucesso ou não, muitas vezes é por aquilo que ela possui. Né? Inconscientemente, nós somos treinados a pensar assim. Justamente, a liberdade é sinônimo de autonomia, e nós aliamos isso à possibilidade de nós termos bens. Como se quanto mais eu tenho, mais segurança eu sou, mais livre eu sou, porque eu tenho mais autonomia. Já a ideia de igualdade, ela é sempre associada a ideias... Sempre não. Na grande parte das vezes, quando se fala de igualdade, foi também o que bancou os slogans dos grandes regimes totalitários do século XX e das ideologias mais fortes. E quando você fala de igualdade, geralmente você atrela a redistribuição e transferência de renda, que é responsabilidade do Estado. Então, nós dizemos que as democracias têm que ser livres, que as pessoas têm que ser iguais, mas essa equação é difícil de fechar. Porque sem um terceiro elemento, que é gerado por uma consciência que nós somos interligados e que é necessário um tipo de fraternidade social, nós não vamos conseguir fechar essa conta nunca. Não tem Estado, não tem política econômica, não tem gestão pública que dê conta de fechar essa equação. Então, a nossa proposta aqui é pensar para além da caixinha. Precisa, sim, de política pública? Precisa. A gente precisa trabalhar com o Estado? Precisa. Precisa rever política fiscal? Precisa. Mas, ao invés de ficar criticando, discutir, somente criticando e acusando e exigindo, nós queremos propor aqui a gente pensar essas ideias a partir de uma nova perspectiva. A grande inovação social no século XXI, pedida por essas democracias, considerando todos esses desafios que nós temos, é uma consciência individual e coletiva de que é necessário compartilhar espontaneamente os bens, livremente. O compartilhamento de bens e recursos é a grande novidade do século XXI. Com certeza, nós precisamos de bens, nós precisamos dos bens para nós próprios, precisamos cuidar da nossa vida, da nossa previdência, da existência da nossa família, não tenhamos dúvida. Mas a nossa relação com os bens e as pessoas é que vira a chave. Compartilhar é a palavra de ordem do século XXI. É a grande palavra de ordem, que dá a possibilidade de nós pensarmos em uma nova cultura social. Porque as instituições mudam a partir do momento que a cultura muda, que as pessoas que direcionam essas instituições mudam. Então, nós chamamos isso de economia de comunhão. Compartilhar. Compartilhar no mercado. Compartilhar individualmente, compartilhar na empresa, compartilhar em todos os lugares. Mas não é só a economia de comunhão que faz isso. Hoje existe um fortíssimo movimento de negócios com impacto social que pensam no mercado como espaço de inovação social e que objetivam construir uma sociedade na qual o mercado seja entendido, o negócio seja entendido de forma integrada à sociedade. Ou seja, não precisamos protagonizar aquela metáfora clássica de que quando eu entro na empresa eu viro um capeta, porque eu preciso buscar eficiência a todo custo. A maior inteligência hoje é buscar eficiência, ter resultados, ter estratégia, métrica, a partir de relações organizacionais saudáveis, respeitosas, com cooperação, horizontalização e tomadas de decisão a partir de consulta, de empatia, porque a inteligência, a melhor inteligência que nós temos é a coletiva. Esse é o tipo de governança que o século XXI requer e exige de nós uma estratégia.
sistemática, processual, com metas, métricas. E por isso que, mais do que nunca, nós, como economia de comunhão, estamos buscando nos aliar a outros movimentos. Por quê? Todos buscamos o mesmo objetivo, que é uma economia inclusiva, justa e sustentável. Por isso que o JB está aqui hoje. Passou a bola já? Ah.